Olá, vamos a mais uma partezinha. Agora nós vamos continuar com a nomenclatura de hidrocarbonetos. Só que agora nós vamos fazer o contrário. Agora eu tô te dando o nome e do nome a gente vai montar a fórmula estrutural desse composto, tá? Então, como nós vamos fazer ao contrário, nós vamos seguir a regrinha ao contrário. Vamos lembrar aqui. O nome, ele é formado do prefixo, a parte intermediária e o sufixo. Quando tem radical, ainda temos o radical aqui antes, tá? Então, nós vamos ter radical, depois número de carbonos, depois tipo de ligação e depois o grupo funcional. Então, nós temos, lembra que o nome do composto, deixa eu pegar um exemplo aqui da última aula aqui. Esse daqui. O composto, então, ele fica nome dos radicais e depois ele fica o nome da cadeia principal, tá? Na hora de eu te dar o nome e você me devolver a estrutura, você tem que começar ao contrário. Como aqui eu começo primeiro pelo radical e depois a cadeia principal, para montar a estrutura você vai fazer o contrário. Você vai começar primeiro pela cadeia principal para depois você ir para o radical, tá? Então, nós vamos começar ao contrário. Então, vamos lá. Primeiro exemplozinho meu aqui, um simplesinho, propano. Não tem radical, lembrando que para mim identificar é radical ou não é radical. Só se eu olhar, tem terminação íon? Não tem. Se não tem terminação íon, então é cadeia principal, tá? Então, vamos à cadeia principal. Vamos escrever esse propano. Propano. Primeiramente, eu vou olhar o primeiro pedacinho, que é o número de carbonos. Meu primeiro pedacinho é esse aqui, ó, prop. Prop indica quantos carbonos? 3. Então, você vem aqui e coloca 3 carboninhos. Pronto, pus 3 carbonos. Agora eu vou para a minha próxima parte. A próxima parte do meu nome indica para mim o tipo de ligação. Então, eu venho aqui e olho, o próximo pedacinho meu aqui é AN. AN indica apenas ligações simples. Então, entre um carbono e outro, eu vou colocar ligações simples. E, por último, agora, o O. O que é esse finalzinho aqui que para mim está terminado em O? É o sufixo que indica o grupo funcional. O O é quando nós temos um hidrocarboneto. Então, quando é um hidrocarboneto, a gente termina ele em O. Quem é hidrocarboneto? Aquele que só tem hidrogênio e carbono. Então, aqui só tem hidrogênio e carbono. O que eu faço agora? Vou colocar os carbonos. Os hidrogênios, perdão, que os carbonos eu já coloquei. Para colocar os hidrogênios, lembra que o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, eu vou olhar quantas ligações ele já fez e o que faltar se completa com Hzinho. Então, esse primeiro carbono, ele fez só uma ligação. Então, faltam 3, eu vou colocar 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ele fez 1, 2 ligações. Se ele fez 2, ele precisa ter 4. Então, faltam mais 2. Então, eu vou pôr 2Hzinho. Você pode pôr eles condensados aqui ou pode pôr um para cima e um para baixo, tá? Fica a seu critério. Este carbono aqui, ele fez uma ligação aqui para trás. Ele tem que fazer 4, então faltam 3. Então, eu vou colocar 3H. Pronto. H3C, CH2, CH3, está montadinho minha cadeia principal. Vamos para o próximo. Um penteno. Apareceu o tal do íon? Não. Como não apareceu o tal do íon, quer dizer que eu não tenho radical. Então, eu vou só para a cadeia principal. Primeiro pedacinho é o número de carbonos. Pente. Você vem aqui na tabelinha. Pente aqui, ó. Pente é para 5 carbonos. Então, você vai vir e desenhar 5 Czinhos aqui. Beleza. Agora, eu vou para a próxima parte do meu nome. No caso, o próximo pedacinho do meu nome aqui é N. N. Como é N? É tipo de ligação. N é para uma ligação dupla. Então, vamos lá. Uma ligação dupla. Então, vou pôr uma dupla. Se é uma dupla, o restante é simples. Mas aonde que eu vou colocar essa dupla? Aqui, 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 aqui. Aonde?
Olha aqui ele me indicando. Tá vendo que esse daqui tá no início? Nos exemplos que nós fizemos, a gente estava colocando o nome no meio, é porque no meio há a nova nomenclatura, tá? Esse daqui é antigamente. Antigamente a gente colocava o número ou no início ou no final. Mas isso aqui já caiu de uso, tá? Ah, fica errado se eu escrever? Não, não fica errado. Mas de acordo com a nova nomenclatura, a gente coloca no meio. Então, pode aparecer muito exercício ainda que você vai encontrar no meio do seu caminho, em que a numeração não esteja no meio, ela esteja no início ou no final, mas a resolução é a mesma. Então, o que esse número aqui está me indicando? Que no carbono de número 1, lembra que número é número de carbono, tá? É o número do carboninho que tem a coisa. Então, no carbono de número 1, eu vou ter esse N, que é uma dupla ligação. Então, aqui, ó, se você quiser, pode numerar os carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser, você numera, mas não há necessidade. Então, no carbono de número 1, eu vou colocar uma dupla, tá? Ai, coloquei dupla aqui e no restante, professora? Tudo simples, tá? Uma dupla e o resto é simples. Agora, o finalzinho do nome, que é o tal do o O me indica que é o grupo funcional hidrocarboneto. Então, só tem carbono e hidrogênio, vamos completar com os hidrogênios. Esse primeiro carbono aqui fez 2 ligações. Se ele tem que fazer 4, então estão faltando 2. Então, vou colocar H2. Esse carbono aqui fez 1, 2, 3. Para 4 está faltando 1. Esse carbono fez 2 ligações. Para 4 faltam 2. Esse fez 2 ligações. Estão faltando mais 2. Esse daqui fez 1, estão faltando mais 2 ligações. Pronto, cadeia montada. Vamos para o próximo. A minha cadeia principal começa, não tem IL de novo, então só tem cadeia principal. X, eu venho aqui na tabelinha. X são 6 carbonos, então vou desenhar 6 Czinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima parte do nome agora é o tipo de ligação. Eu tenho o tal do IN aqui. Quem é IN? IN aqui, ó. IN é para uma ligação tripla. Em qual carbono que eu vou ter essa ligação tripla? No carbono de número 3. Então, 1, 2, 3. Venho aqui na frente do 3 e coloco a ligação tripla. E no restante dos carbonos eu vou colocar ligações simples. Agora, o final do nome é o grupo funcional. Como termina em O, quer dizer que é o hidrocarboneto, é só carbono e hidrogênio. Então, vamos lá. Esse primeiro carbono só fez uma ligação, então faltam 3. Esse daqui fez 2 ligações, então faltam 2 para dar 4. Olha o carbono 3, ele tem uma ligação para trás e 3 para frente, então ele já tem 4 ligações, não precisa de mais nenhuma. Esse daqui, 3 com mais uma, 4 também, não precisa de nenhuma. Esse daqui, 2 ligações. Para completar 4, faltam 2. E o carbono da extremidade, ele tem somente uma ligação, então faltam 3 para dar 4. Pronto. Hexa 1,3 de eno, ó, de acordo com a nova nomenclatura. Lendo o nome, você percebe que não tem IL, então ele não tem nenhum radical. Então, vamos montar a cadeia principal. Se você procurar hexa na tabelinha, não tem. Esse Azinho aqui não existe ele na tabela, tá? Esse A é só para ficar mais bonitinho no português, tá bom? Ele não tem nenhum dado químico nele, não. Então, hexa. Hexas são para 6 carbonos. Então, vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos. Agora, o meu próximo pedaço vai indicar para mim a ligação. Então, tem os números, lembrando que o número é o número do carbono que tem alguma coisa. E aparece aqui para mim DN. Esse D indica para mim que eu tenho 2N, tá? Quem é o DN? É para 2 ligações duplas. Então, 2 ligações duplas. Aonde? Uma vai estar no carbono 1 e a outra vai estar no carbono 3. Então, aqui no carbono 1 eu tenho uma dupla e no carbono 3 eu tenho outra dupla. E no restante eu vou ter ligações simples.
Muito bem, agora o finalzinho é um o O indica para mim que é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, então vou completar agora com os hidrogênios. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Esse aqui fez 2, então faltam 2. Esse carbono fez 3, falta 1. Esse fez 3, falta 1. Esse fez 3, falta 1. Esse fez 2, então faltam 2. Esse fez 1, então faltam 3. Então tá aí, montadinha a minha estrutura. Olha esse de baixo aqui, apareceu o nosso amigo IU. Então, esse daqui agora apareceu radical. Então, nós vamos ter agora a estrutura com radical, mas você vai deixar o radical por último. Começa sempre pelo nome da cadeia principal. Então, eu vou começar agora do mesmo jeito que a gente estava fazendo os outros. Começo por esse pedacinho. Oct. Quem é oct? 8 carbonos. Então, eu vou desenhar 8 Czinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Czinhos. Beleza. Depois eu vou para o próximo pedacinho, que é esse AN, que é o ligação. Ligação, ou terminação AN, o infixo AN, perdão, é somente para ligações simples. Então, eu venho aqui, coloco tudo ligação simples. Para terminar o grupo, a cadeia principal, eu vou olhar o grupo funcional. Como é O, é só carbono e hidrogênio. Mas como eu tenho um radical aqui, ó, eu vou pôr os Hzinho por último, tá? Aí eu sei que eu tenho que pôr o Hzinho, mas nós vamos por último. Agora eu vou voltar lá no início, no meu radical. 2-metil, então no carbono de número 2 eu vou pendurar o radical metil. Então, 1, 2, esse é o 2. Venho aqui e penduro o radical metil. Quem é o radical metil? Met é um carbono só. IU indica que é um carbono pendurado. Então, pronto. Pendurei o metil. Vamos agora completar com os hidrogênios. Como é metil aqui, ó, vou começar por ele. É um carbono, só tem uma ligação, então faltam 3, tá? E agora eu vou voltar na cadeia principal. Esse primeiro carbono só fez uma, faltam 3. Esse fez 3, tá faltando uma. Esse fez 2, tá faltando 2. Esse aqui fez 2 ligações, faltam 2. Esse daqui fez 2 ligações, faltam 2. Esse fez 2, faltam 2. Fez 2, faltam 2. Fez uma, faltam 3. Vamos para esse outro aqui. 6-metil-octium-eno. Tira o nome metil, tá? Tira a parte IU, ó, a parte IU acaba aqui. Então, daqui para trás é radical. Você vai começar o nome daqui para frente primeiro. Então, o primeiro pedacinho é oct. Oct indica para mim que eu tenho 8 carbonos. Então, vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Aí depois eu venho para o pedacinho N. Esse pedacinho N indica uma dupla ligação. Em qual carbono? Olha o número do carbono aqui, ó. 1. Então, no carbono 1 eu coloco uma dupla. No restante eu vou colocar ligações simples. Coloquei as ligações simples. Agora a última partezinha aqui é o O. Esse O aqui indica para mim que é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Mas, de novo, vamos deixar os hidrogênios por último. Agora eu vou voltar lá no início. 6-metil. Ai, professora, quer dizer que eu vou colocar 6 radical metil? Não, esse número é o número do carbono que vai receber alguma coisa, tá? Lembra sempre isso, porque é o que mais confunde. Número é o número do carbono que vai receber alguma coisa. Então, o carbono de número 6 vai receber o radical metil. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o carbono, ó. É o carbono de número 6, ó. Então, nele eu vou pendurar o radical metil. Met é um carbono só, então por isso que eu pus só um Czinho. Vou completar as ligações. Fez uma, faltam 3. Então, CH3. Completando a estrutura, esse número 6 aqui, eu vou dar uma rabiscadinha nele aqui, para não confundir vocês, tá? Isso aí não precisaria de escrever, eu só escrevi para te explicar isso aqui.
Vamos completar com os hidrogênios. Primeiro carbono fez 2, faltam 2. Esse fez 3, falta 1. Fez 2, faltam 2. Fez 2, faltam 2. Fez 2, faltam 2. Fez 3, falta 1. Fez 2, faltam 2. Fez 1, agora faltam 3. Mais uma. Vamos começar o nome. Lembra, olha onde acaba o nome il. Ó, o último pedacinho escrito com il é esse daqui. Então, começa dali para frente o nome. Então, para frente aqui, o primeiro pedacinho, que é pente, é número de carbonos. Pente são 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Depois eu vou para o próximo pedacinho, que é ligação. Apareceu o tal de in. O que é in? In é uma ligação tripla. Em qual carbono que eu vou ter essa ligação tripla? No carbono de número 1. Então, tá aqui ligação tripla e o restante são ligações simples. Depois eu tenho o O. O O é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, mas o Hzinho eu vou colocar por último. Acabei a cadeia principal, agora você volta lá no início. Quem eu tinha aqui no início? 3-metil. Então, o carbono de número 3 vai receber o radical metil. 1, 2, 3. Então, esse daqui vai receber o radical metil. Então, ó, met é um carbono só e eu pus o H3 para completar as ligações, porque esse carbono tinha feito uma ligação só, então faltavam 3, por isso que é CH3. Agora eu vou completar com os hidrogênios. Esse carbono fez 3, falta só uma. Esse carbono, 3 com mais uma, 4, não falta nenhuma. Esse carbono fez 3, falta uma. Esse carbono fez 2, faltam 2. Esse carbono fez 1, faltam 3. Agora vamos para um último exemplo aqui. 2,5-dimetil-hexa-1,3-dieno. Nome bonito, né? Aonde acabar o il é onde você vai separar do radical com a cadeia principal. Então, eu começo na parte da frente, sempre no final, tá? Então, primeiramente, eu tenho hexa aqui. Hexa são 6 carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Depois desses 6 carbonos, eu vou para o meu próximo pedacinho, que é a ligação. Aqui eu tenho di-en. Então, indica para mim, N é dupla ligação. Então, eu tenho 2 duplas ligações. Uma dupla está no carbono 1 e a outra está no carbono 3. Então, no carbono 1, eu coloco uma dupla. E no carbono 3, eu coloco outra dupla. E no restante, eu coloco ligações simples. Ótimo! Agora, eu vou para a última parte, que é o O. O O indica para mim um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Mas como eu tenho que colocar radical, deixa ele por último. Volta lá no início. 2,5-dimetil. 2,5 é o número dos carbonos que vai receber alguma coisa. Então, eu vou colocar no carbono 2 e no carbono 5. O que? Dimetil. Dimetil é 2 radical metil. Um no carbono 2 e o outro no carbono 5. Então, vem aqui. 1, 2. Então, aqui eu coloco um metil. 3, 4, 5, coloco outro metil. Uma ligação completa, uma ligação completa. Agora, a cadeia principal, vou completar ela com os hidrogênios. Esse primeiro carbono fez 2, então faltando mais 2. Esse carbono fez 1, 2, 3, 4, tá ok. Esse aqui, 1, 2, 3, falta uma. Esse daqui, 1, 2, 3, falta uma. 1, 2, 3, falta uma. Esse fez uma, então faltam 3. Prontinho. Já estão todas montadas.